trabalha a inteligência artificial em 3 pilares: alta produtividade, alta performance e alto poder de inovação. Se a gente hoje não utiliza a inteligência artificial e não obtém pelo menos 2, alguma coisa não tá legal. Principalmente pequenas empresas não têm condição de contratar profissionais muito caros. Cara, eu consigo treinar um chat GPT para ser o meu conselheiro, com o Steve Jobs, com o Einstein, com o Elon Musk, todos eles em um único lugar. Você acha que o Google vai acabar? Mas já estão falando que a OpenAI vai acabar, então assim, o ser humano adora matar as coisas. São 3 negócios, são 3 indústrias que vão ser impactadas pela IA da forma mais cruel possível. Primeira delas, medicina. Segunda, educação. Terceira, advocacia. Não concordo, tal, cara, desculpa. Tô ficando aqui meio estático. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alisson, eu sou da WO Talks. Está na nova temporada, visitando empresas e nada melhor que começar com uma empresa de inteligência artificial, entrevistando o nosso grande amigo Rodrigo Nascimento. Tudo bem com você, meu amigo? Beleza, Alisson. Obrigado pelo convite. Obrigado. Apresentando então um pouco você, se apresente um pouco, fale pra gente sobre o seu negócio, como que é. Legal. Alisson, primeiro obrigado aí pelo convite, Nada. super legal. Cara, tenho aí 23 anos já empreendendo e nos últimos 15 em marketing digital, tecnologia e agora a gente introduziu inteligência artificial completamente no negócio. Então hoje, né, eu sou sócio da Buscar ID. Então a Buscar ID ela é uma empresa, é uma Martech, uma empresa de tecnologia e marketing, que a gente tem uma unidade de negócio que desenvolve inteligências artificiais ou soluções de inteligência artificiais personalizadas para empresas. E tem uma outra unidade de negócio, que é a nossa principal, que é o nosso SaaS, né, que é a Edify, que é uma inteligência artificial, que é um sistema, na verdade, a gente conecta bases de dados, tanto CRM, Meta Ads, Google Ads, Instagram, conecta tudo num único local e a inteligência artificial ela vai até aquela base de dados e responde a pergunta que você quiser. Então é um chat, você pergunta, qual que foi o meu post com maior engajamento? Qual que foi o meu produto que melhor vendeu? E aí ela vai pegar dentro dessa base e te responder, trabalhando toda uma análise de dados. E falando um pouco sobre isso, vamos começar assim, nosso bate-papo aqui. O interessante é falar um pouco sobre a IA. O que a IA hoje trazendo para a sociedade, o que ela pode transformar um empreendedor e o que ela é, falando também, voltando nisso. Legal, a gente trabalha a inteligência artificial em 3 pilares: alta produtividade, alta performance e alto poder de inovação. Se a gente hoje não utiliza a inteligência artificial e não obtém pelo menos 2 desses benefícios, alguma coisa não tá legal. Então, exemplo, você usa talvez o chat GPT e você só conseguiu melhorar a sua produtividade, dobrar, triplicar ou enfim aumentar em determinado percentual e não conseguir aumentar a sua performance, você não está conseguindo evoluir com o seu uso de inteligência artificial. Então, o grande ponto é pelo menos ter alta performance, alta produtividade e alta performance. Porque se você tem as 2 coisas, naturalmente você vai ter mais tempo, mais cabeça, mais conhecimento para trabalhar um alto poder de inovação. Falando assim sobre isso, dentro de uma empresa, eu queria que você desse um exemplo dentro da empresa, no caso, assim, voltando, tentando inserir mais no assunto. Como que nós colocaríamos isso em prática? Bom, eu queria exemplos assim básicos. Legal. Vou trazer da própria Buscar ID. A gente, antes de todo o processo de inteligência artificial e etc., a gente tinha um processo comercial. E esse processo comercial ele era inserido todo manualmente dentro de um CRM. E esse CRM tinha que ir lá, fiz a reunião, vou lá, conversei isso, conversei aquilo, conversei isso, conversei aquilo. Hoje o meu vendedor, ele faz a reunião, acabou a reunião, já vai automaticamente para o CRM preenchido, porque tem uma inteligência artificial que ela fica durante a reunião, grava essa reunião e da gravação dessa reunião, no final, ela traz o resumo baseado, inclusive, no nosso método que a gente precisa de o que aconteceu na reunião, quais são os pontos negativos, os pontos de desafio do cliente, quais são as soluções apresentadas. E aí eu consigo ter uma outra IA que vai analisar se o meu vendedor seguiu todo esse processo e vai me dar uma nota para ele. Olha, de 1 a 10, essa reunião você seguiu 6 do nosso processo. Então eu tenho condição de sentar com ele agora,
isso aqui você não seguiu, isso aqui você não seguiu, a importância disso é para esse motivo, enfim. Então existe quase que uma auditoria, mas não para falar mal ou expor o vendedor, mas para de fato a gente melhorar a nossa performance. Então a gente é uma empresa de alta performance, então eu preciso mensurar tudo de forma mínima e de forma muito minuciosa para que eu consiga trazer para a pessoa que está aqui dentro da empresa e falar, olha, a sua performance ou a sua produtividade não está boa por esse motivo, com essa informação, e é assim que a gente vai melhorar. Então esse é um tipo de utilidade. Um outro tipo de utilidade para os nossos desenvolvedores. Cara, para o cara corrigir um erro antes de inteligência artificial, tinha erro que ele demorava 2 dias, 3 dias. Agora ele pega aquele erro, joga na IA, a IA traz para ele provavelmente a possível solução. E muitas vezes o que ele demorava horas, na hora está pronto. E muitas vezes o que ele demorava dias, em um dia está pronto. Então esse uso da inteligência artificial ajudou a gente a acelerar muito o processo, de forma prática. Desenvolvemos uma primeira plataforma em 18 meses. Deu errado. Foram ali algumas centenas de milhares de reais jogados, entre aspas, no lixo. Mas foi adquirido um conhecimento muito grande. A plataforma que a gente tem hoje, ela foi desenvolvida em 1 mês e meio, com o uso de IA. Interessante. Nós comentávamos sobre isso, mas o que me coloca hoje para pensar, nós estávamos conversando isso até antes, eu falei, olha, vai acabar muito emprego. Setores de empresa, financeiro, RH, eu acho que com essas IAs, essas pessoas elas vão acabar sendo desligadas. Eu não digo em 1 ano, pode ser em 5, não sei. Uhum. Aí você pode até dizer melhor para mim. Mas você disse que irá obter novos empregos e tudo. Eu queria começar a entrar com esse debate com você, para você expor também sua ideia aqui. Cara, então, a gente tem até essa frase, né, que você não vai ser substituído por uma IA, mas sim por pessoas que sabem usar IA. Da mesma forma que a gente passou do mundo analógico para o digital, em que hoje a pessoa que não tem conhecimento sobre o digital, ela dificilmente se mantém no mercado, né, se for um mercado minimamente intelectual, marketing, administrativo, financeiro, algo do tipo, se ela não tiver digitalizada, ou seja, se uma pessoa do financeiro não usar um Google Sheets ou um Excel, dificilmente ela vai, né, no mínimo um Excel, né, dificilmente ela se mantém no mercado. Da mesma forma vai ser com inteligência artificial. De forma prática, trazendo isso, o financeiro antes ele tinha a parte toda documental, que era físico, agora é digital, e ele consegue fazer muita coisa por sistemas, seja sistemas de planilha, seja sistemas, né, que já existem ERPs e etc. Agora, uma coisa que se demorava para analisar um DRE no âmbito financeiro, que demorava 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos que seja, eu jogo o DRE e faço perguntas para a inteligência artificial e ela vai me responder. Então eu posso, ao invés de analisar o que possivelmente está deixando o meu EBITDA, que é um indicador que a gente analisa muito ruim, eu vou chegar para a inteligência artificial, qual que é o meu EBITDA? Tanto. Tá baixo. O que eu poderia fazer para aumentar o meu EBITDA sem necessariamente reduzir tal coisa? E ela vai analisar e vai me trazer sugestões. Isso em segundos. Então, de forma prática, é muito em cima disso. Uma coisa muito, muito legal. A gente não tem, muitas vezes, principalmente pequenas empresas, não tem condição de contratar profissionais muito caros. Cara, eu consigo treinar um chat GPT para ser o meu conselheiro. E esse treinamento não é uma coisa de, eu vou utilizar programação, nada disso. Eu vou simplesmente criar o que nós chamamos de prompt. Um bom prompt é o princípio para tudo. Então, existem várias utilizações que a gente pode trazer aqui, que esse ponto de criar um conselheiro via IA tem ajudado e contribuído muito pequenos empresários e até mesmo grandes empresários. E existe assim, você tem uma indicação de uma pessoa que está começando a entender o IA, existe um protocolo, um curso, alguma estratégia? Ele tem que usar o ChatGPT? Lembrando que o ChatGPT é uma plataforma, né, da OpenAI. Então, assim, qual que é o caminho para uma pessoa começar a buscar esses dados? Legal. Acho que o primeiro passo, assim, já fazendo um merchan, meu livro, IA Fixe ou Morra, como fazer a inteligência artificial trabalhar para você, que é um livro extremamente acessível, que é do básico até o avançado. E esse avançado ele é muito gradativo. Agora, para começar mesmo, ChatGPT é a plataforma hoje
não só mais acessível financeiramente, mas até a interface dela é muito amigável. Então, utilizar o ChatGPT das suas mais diversas possibilidades é o que normalmente eu tenho indicado bastante, inclusive que tem muito no livro, nos nossos cursos aqui da Buscar, enfim. Então, a gente, utilizando o ChatGPT, eu brinco muito, o ChatGPT, ou seja qual for a outra plataforma, testem o limite da IA. Cara, eu já testei cada limite dela que eu falei, não é possível, até hoje, literalmente hoje, ontem, amanhã, eu vou me surpreender novamente. Dá exemplo do limite pra gente. Cara, vamos lá. Eu vou dar um aqui daqui a pouco, mas questão. Vou te dar um exemplo muito legal que que eu peguei de uma outra pessoa. Saiu até pela internet isso, enfim. Por exemplo, se eu tivesse que ter acesso a um conselho do Steve Jobs, que obviamente ele já morreu, enfim, mas, cara, Elon Musk. Pro Rodrigo ter o conselho do Elon Musk, cara, possivelmente eu não vou conseguir ter, pelo menos nos próximos anos, né? Mas eu consigo criar um conselho com o Steve Jobs, com o Einstein, com o Elon Musk, com o fundador da Microsoft, esqueci. Bill Gates. O Bill Gates. Todos eles em um único lugar. E pedir conselhos para eles de acordo com o desafio que eu tenho na minha empresa. Mas o ChatGPT tem uma informação de conselhos deles? Conselhos, o ChatGPT, como qualquer outro LLM, tem informação sobre uma porrada de coisas desses caras. Muitas coisas são livros que eles já escreveram ou biografias deles, coisas que eles já falaram na internet. Porque você pensa, um Elon Musk, um Bill Gates, um Steve Jobs, quanto de informação pública que existe desses caras? E aí, lá dentro da base do ChatGPT, ele consegue compreender muita personalidade dessas pessoas baseado nesses dados e ele consegue trazer para você criar um conselho com essas pessoas. Assim, eu tenho uma dúvida que eu estava, antes de fazer, que eu estava vendo um vídeo no YouTube. As pessoas, elas têm um pouco de, algumas pessoas, eu não vou falar, generalizar, mas algumas pessoas têm uma certa comparação do ChatGPT com o Google. Existe essa comparação? Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tá. Até pela cultura que a gente tem aí nos últimos 20 anos, vamos pegar 2022, que foi quando o ChatGPT, né, veio para o mercado. A cultura que a gente tem de busca. Então, quando surgiu o YouTube, as pessoas buscavam no YouTube igual buscavam no Google. E tinham a intenção de fazer essa busca, de fazer uma busca, né? Agora com o ChatGPT, as pessoas começaram a usar muito o ChatGPT parecido com o Google. Só que a utilidade é bem diferente. A utilidade do Google é encontrar informação. O ChatGPT, a utilidade é ter um autoprocessamento de uma forma muito rápida sobre alguma determinada informação que está na base dele. Então, até março, mais ou menos, junho, melhor dizendo, desse ano, de forma nativa, o ChatGPT, a base dele era até outubro de 2023. Então era uma base defasada. Agora não. Agora o ChatGPT nativamente já é conectado à internet. Você faz uma pergunta para ele vai até a internet e te traz a resposta. Então você não precisa mais ir ao Google. Eu sou uma pessoa que não vou mais ao Google. Quer dizer, vou, mas no mínimo 50%. Você acha que o Google vai acabar? Não, de forma alguma. O Google chegou nesse ponto, né? Não. Isso é até uma teoria da conspiração que eles falam, né? Já estão falando que a OpenAI vai acabar daqui a 2 anos, porque a OpenAI dá prejuízo, e muito, por conta dos altos investimentos nas inteligências artificiais. Mas já estão falando que a OpenAI vai acabar, então assim, o ser humano adora matar as coisas, né? Mas o Google acabar, não. O Google tem muita... O Google é muito horizontal, né? Ele tem muita frente de negócio. Obviamente, a busca dentro do YouTube e dentro do Google é muito grande. Então, isso sustenta muito eles. Mas se a gente for pensar a nível de produto, o Google tem produto em nuvem que representa já um percentual bem considerável de todo o faturamento dele. Então, você tem lá o BigQuery, você tem o Google Cloud, tem uma pancada de ferramentas. Então, acabar, não, eles já perderam, não é que eles vão perder, mas eles já perderam o market share de busca. Porque hoje, cara, acho que pessoas da minha bolha, né? Porque eu acho que quando a gente se trata de inteligência artificial, ainda é uma bolha muito pequena de pessoas que realmente usam, etc. Essas pessoas praticamente todas não estão usando mais o Google, usam só
o ChatGPT para fazer pesquisa. Eu mesmo faço isso. Então tá mais fácil. Vou te dar um caso que aconteceu comigo há 15 dias. Nós tivemos um desafio X que eu comecei a pesquisar no Google e YouTube para resolver. Fiquei 3, 4 dias pesquisando no Google, YouTube e nada. Daí eu falei, porra, vai aqui, né? Deixa eu perguntar ao ChatGPT. Na primeira resposta ele me deu a solução que eu precisava. Porque ele encontrou na internet, eu precisava de uma ferramenta muito específica, ele encontrou na internet e me trouxe. Nós estamos falando de um cenário bem positivo desse novo mundo da IA. Mas eu tenho uma dúvida sobre, eu li um livro, não sei se eu vou falar do Yuval Harari, que chama Nexus. Sim. E ele conta um cenário pessimista sobre a IA. Dois cenários no caso, o cenário da gente ficar inválido na sociedade e o segundo sobre como que ela está sendo usada, já foi celebrada dentro de Twitter, colocaram ela e ela teve alguns atos incoerentes na sociedade e também incorporados dentro do Twitter. Eu queria que você comentasse sobre esses dois cenários. Cara, primeiro da IA que foi liberada no Twitter, né? Eu até cito esse caso no meu primeiro livro, Marketing na Era dos Dados, que o que aconteceu? A Microsoft, acho que, se não me engano, foi a Microsoft, e eles criaram essa IA e liberaram ela, vamos deixar ela no Twitter. Em 24 horas, ela se tornou racista, nazista, machista, tudo que tiver ista aí, ela foi de pior, ela se tornou em menos de 24 horas. Por quê? Ela tinha basicamente um aprendizado contínuo. Então as pessoas elas iam provocando esse tipo de aprendizado nela e, consequentemente, ela aprendeu. É a mesma coisa, se você pegar um recém-nascido e colocar num mundo completamente do crime, aquilo para ela vai ser a realidade dela. E aquilo se tornou a realidade da IA. E aí desligaram ela, salvo engano, em pouco mais de 24 horas. Né? E o segundo ponto é que, em relação ao ser humano se tornar inválido, aquela coisa toda, enfim. Exato. Cara, se a gente for pensar nas 3 evoluções da IA, a gente tem a primeira parte da IA, que é o que a gente chama de ANI, né? Que é uma inteligência artificial mais fraca, que é o momento que a gente está, que o ChatGPT está, enfim, é onde tem uma Siri, é onde tem uma Google e o próprio ChatGPT. E aí a gente tem o segundo pilar, que é a AGI, que é uma inteligência artificial geral, que ali é onde se tem uma inteligência artificial imitando o humano com capacidades humanas. Né? Não necessariamente ultrapassando a capacidade humana, mas já tendo ali até uma capacidade de raciocínio. Nós já chegamos a essa capacidade de raciocínio hoje em modelos de algumas inteligências artificiais, como, por exemplo, o modelo O1 da própria OpenAI. Ele consegue raciocinar. Mas o Mark Zuckerberg deu uma entrevista sobre isso, soltou alguma nota sobre isso, falando que já ia chegar na segunda fase, acho que ano que vem, tô certo isso? O Sam Altman da OpenAI, ele ele soltou isso, né, em uma entrevista em que eles acreditam que a OpenAI vai chegar nessa AGI no próximo ano. A expectativa era, sei lá, 2030 ou para lá, né? Mas também tem muito... Ele dá essa nota, tem muita questão política da OpenAI, que nem cabe agora a trazer, mas em relação à Microsoft e à OpenAI. Eu acredito de fato que estamos perto, dado o que a gente tem, que eu estudo, enfim, mas é perto também assim, é um perto que não sei se a gente vai chegar a 100% na AGI, ano que vem, né, em 2025. Mas, quando chegar, essa revolução que a gente está vivendo, né, de inteligência artificial, a gente vai viver provavelmente uma maior. Então é quase que um segundo passo da IA 1000 vezes maior. Porque o nível de capacidade que a AGI vai ter, e ela tem na teoria, é um nível humano. Então você não vai precisar, não tem mais, quase que não vai precisar mais se programar para fazer alguma coisa. Então, se você, o Alisson, quiser programar, pedir a IA para fazer alguma coisa para você, ela vai fazer com perfeição. Desde que bem instruída e tudo mais. E aí a gente tem a terceira fase, que é o SGI, que é a Superinteligência Artificial. Aí já eu até brinco, né? É o caso ali do Exterminador do Futuro, Matrix, não o lado negativo, mas a nível de superar a capacidade humana em todos os sentidos. Seria um cenário, exemplo. O que você acha que vai acontecer? Pensa, vamos pôr na sociedade.
quando chegar a esse ponto? O que você acha? Temos um problema, ele vai ser solucionado rapidamente de forma autônoma por IAs. Então são organizações completamente autônomas. Como assim? Eu tenho um problema. Teve agora há pouco, né? O Google soltou um novo computador que a potência dele é tão elevada a tudo que a gente tem, que esse computador sugeriu na teoria ali, que a gente vive num mundo em que, de fato, existe um multiverso. Porque ela tem uma capacidade tão alta de processamento, de calcular e etc., que ela consegue enxergar, vamos dizer assim, essa possibilidade. Então, quando a gente tem, em 2024, surgindo esse tipo de computador, junto com a inteligência artificial, a gente vai ter já não vai ter mais um limite de processamento e já não vai ter mais limite de criação. Então, câncer, AIDS, doenças no geral, o que a gente está levando séculos, na verdade, está levando algumas dezenas de anos para tentar descobrir uma possível cura, a possibilidade de descobrir a cura rápido, ela vai aumentar consideravelmente. Só que tem uma outra coisa, por que também não se descobre a cura sobre alguma coisa muito rápida? Porque a gente também não tem todo o mapeamento do corpo humano. Então existe essa limitação, mas quem sabe uma IA pode mapear o corpo humano com conhecimento já existente muito mais rápido e consequentemente vai ser mapeada uma cura de câncer, uma cura de outras doenças que até hoje a gente luta, né? E a preocupação, por exemplo, tem um câncer, meu Deus, e daqui a talvez a 5, 10 anos, ou até menos, a gente tem um câncer, tá bom, qual que é o remédio que eu tenho que tomar? Isso vai ser curado. Qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia, qual que é o... exatamente, né? Então, quando a gente chegar, por exemplo, se chegar numa SGI, eu não sei há quanto tempo, não sei em quanto tempo, é um nível de fato onde nós não teríamos o que fazer. É o que eu enxergo com a minha limitação de conhecimento. Isso, você acha que a pessoa vai ficar... Assim, existem teorias que falam da conspiração, que você vai ficar inválido, vão ser uma peste de luxo, tem vários... É muito complexo, assim. Eu não tenho conhecimento profundo para falar que pode acontecer isso ou aquilo, mas o que eu tenho já, que está acontecendo aqui na Buscar e que está acontecendo com outros pares, a forma como a gente trabalha já mudou completamente. Agora, o ser humano vai ficar inválido porque tudo que você faz, a inteligência artificial vai fazer. Pode acontecer. E aí? Aí já estão sendo discutidas várias coisas. Uma receita global, que todo mundo vai ganhar a mesma coisa, e a IA vai fazer tudo pra gente. Mas será que é isso? Né? Que a gente realmente quer? O que seria essa receita global? Como é que vai ser toda a parte de agronegócio? A IA vai plantar e vai colher, enfim. É muita coisa que, sendo muito franco, eu ainda não estou ou me preocupando ou, de fato, me aprofundando nisso, porque vai ser um passo a passo. Né? Apesar da evolução que a gente vai ter, já está tendo, é muito, muito, muito rápida, mas é um passo a passo que, de qualquer maneira, a gente vai entender que, beleza, profissões vão ser extintas, isso é certo, mas várias outras vão nascer. E aí cabe a gente se adaptar. Sim. Né? Isso é interessantíssimo você falar, só que, assim, antes de eu pegar aqui, entrar no chat GPT e fazer as perguntas para ele, eu queria que você comentasse, que nós estávamos comentando, esse fundo seu aqui, a história dele. Cara, se você quer comentar algum aí, eu vou entrando no chat GPT aqui perguntando para ele. Bom, contando um pouco da história da Buscar, a Buscar ID era uma agência de marketing digital, então a gente trabalhava muito com publicidade, enfim. E surgiu a ideia, né, de, poxa, vamos fazer uma parede legal e tal, mas com o quê? E aí uma pessoa que trabalhava aqui falou, cara, põe uma parede com publicidade real da década de 80, 70, 60, porque são publicidades muito agressivas, né? Que se fosse nos dias de hoje, todas as marcas seriam processadas. Então a gente tem aqui, sei lá, essa aqui, que é a Seja Infiel, né? Então, quase que um incentivo a pessoa ser infiel. Tem outra também que tem uma outra que é dê para o seu namorado. Poxa, hoje em dia isso seria uma loucura, né? E foi publicado.
cada coisinha que vocês estão vendo aqui, isso foi publicado, né, de alguma forma. Então tem muita coisa maluca. Toda vez que alguém que nunca veio aqui no Buscar para nessa parede, fica aqui minutos, 10, 20 minutos, fala, cara, não é possível que tinha isso, não é possível que tinha aquilo. Então são curiosidades que a gente... Olha, Papai Noel fumando. Né? Então a gente tem Papai Noel fumando ali, umas coisas muito malucas. Era na época o incentivo, na época tinha um incentivo, né? Era muito comum, né? Era muito comum isso, então não tinha essa... Não existia todo esse cuidado que a gente tem hoje, né? Que eu acho até necessário, mas de fato era meio selvagem, né? Acho que talvez a palavra certa. É legal. Eu fiz uma pergunta para o chat GPT, 10 perguntas para um especialista de IA para ajudar os empreendedores. Está até aqui comigo aqui. Aí a primeira, como a IA pode ajudar meu negócio a se tornar mais eficiente? Eu acho que você já respondeu essa já. A segunda, quais ferramentas de IA? Acho que você chegou a falar todas ou você quer falar mais algumas? Não, tem mais algumas. Assim, eu acho que é um ponto muito importante, é até legal falar sobre isso. A gente tem, até pela internet, tem muita gente falando, é ferramenta que faz isso, ferramenta que faz aquilo, ferramenta que faz isso. Cara, não é uma boa. Acho que aqui no Buscar IDs, a gente usar, sei lá, umas 9 ferramentas de IA é muita coisa. Porque a gente aprofunda muito em uma única. Então, ferramentas igual o ChatGPT, vou citar algumas. Cloud AI, Gemini, Mistral, e tem aí a própria da Meta, a Llama. Tem várias ferramentas no mercado. Só que eu decidi me aprofundar primeiro no ChatGPT. Porque, querendo ou não, é o produto que tem mais recurso para leigos. E aí depois, em segundo lugar, vem o Cloud AI, que é tão bom quanto, em alguns casos, bem melhor até que o ChatGPT. Mas ainda, se comparar com o ChatGPT, tem menos recurso, né? É mais limitado. Mas mesmo assim, eu gosto muito de todas elas. Então, primeira coisa é usar o ChatGPT, estressa ao máximo, tem um conhecimento muito profundo, porque ali tem soluções incríveis, que já resolve 80% dos problemas que a gente já tem. Mas tem algumas que eu gosto muito, que uma delas é a TLDV. Então é TLDV, só as letras. Essa é a inteligência artificial que entra nas nossas reuniões e grava e faz todo o resumo pra gente e manda pro nosso CRM. Então ela é muito legal. Tem como é que chama também? A HeyGen, que cria avatar interativo. Então eu tenho um Rodrigo que eu converso com ele em tempo real ali, ele vai me respondendo coisas, enfim, diversas. Então tem a HeyGen também, que é também muito famosa. E tem uma outra que não muita gente conhece, mas ela ficou bem hypada, que chama Kling.ai. É KLING.ai. Ela pega fotos e cria movimentos dentro daquela foto. Então você tem uma foto de você e seu filho, ou você ou seu pai, você pode criar um movimento dos dois se abraçando. Então ela tem essa capacidade. São algumas ali que a gente tem usado aqui, que tem funcionado bastante. Eu vou colocar fixado no comentário, a gente coloca fixado no comentário. Boa. Todas elas, pode ser? Claro. A gente manda ver. A terceira pergunta, como usar a IA para melhorar a experiência do cliente? Cara, legal. Hoje a gente tem trabalhado vários projetos aqui ainda, aqui inclusive, que é conectar a inteligência artificial ao WhatsApp. Então muitas empresas têm lá 5 mil, 10 mil requisições e elas têm pessoas para responder aquilo. Você pode acompanhar. E muitas vezes o que acontece? Você começa a conversar, aí a pessoa vai atender outro, depois de 10 minutos ela te responde. Então essa experiência muitas vezes, se é um WhatsApp, a gente quer agilidade, a gente quer a resposta na hora. Então utilizar o WhatsApp é o melhor dos caminhos até o momento que a gente tem visto para atendimento ao cliente, principalmente para venda, tirar dúvida ou alguma coisa do tipo, que aí o WhatsApp não vai esperar, ele vai responder e dá para fazer de forma fluida. O que é de forma fluida? De forma literal, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Então, assim, o canal que você vê hoje é o WhatsApp, hoje é o maior canal. Tem o WhatsApp, tem o próprio Instagram, né? A parte de mensagens no Instagram.
que mais? Vocês No próprio site. Vocês da Buscar ID tem esse trabalho aqui para atender o cliente, se ele precisar. Exato, a gente tem uma unidade de negócio que cria essas soluções de forma personalizada para cada empresa, para cada negócio, indústria, enfim. Isso é importante. Número 4. Que tipo de dados preciso coletar para implementar uma solução de IA eficaz? Depende. Então, por exemplo, se você vai implementar uma solução de IA de atendimento, pega o máximo de registro possível que você tiver de atendimentos anteriores que foram bons e até que foram ruins. Porque aí você consegue treinar a inteligência artificial para como eu tenho que me portar da melhor forma e como eu não tenho que me portar. Boa pergunta. Então, por exemplo, se a pessoa está no WhatsApp, se existe um IA dentro do WhatsApp, ela vai começar a comunicar com uma pessoa, ela já vai entendendo ali, ela consegue entender o processo ali. Ela tem uma base de conhecimento em que, à medida que a pessoa vai perguntando, ela vai acessando essa base. Se essa base de conhecimento, junto com todas as instruções, estiverem muito bem amarradas, ela vai responder. E vamos supor que pegou um assunto que não está na base de conhecimento. Exato. Aí ela tem a capacidade, dependendo da instrução que você trabalhar, dependendo da forma que você treinar, ela tem a capacidade de falar, opa, peraí, baseado no conhecimento que eu tenho, eu posso pegar o meu conhecimento geral e responder isso. Como se você estivesse colocando uma criança para poder ensinar ela. De forma literal. Uma IA, ela é como se fosse um recém-nascido. E aí você vai treinando esse recém-nascido. Né? Você vai educando, você vai mostrando como tem que descer do sofá. Acabei de passar por isso. Poxa, meu filho sabe descer do sofá. Que ótimo que ele não tomou nenhum tombo ainda. Então ele sabe descer da cama, ele sabe que a cama é mais alta. Então ele precisa tomar mais cuidado, então ele vai mais devagar. Então você vai instruindo a inteligência artificial da mesma maneira. O grande ponto é, um recém-nascido demora 30 anos, 20 anos para obter um volume X de aprendizado. Uma inteligência artificial, em poucos dias ou horas, você consegue adicionar um volume de conhecimento altíssimo. Se eu te disser que a empresa que já está usando a IA vai chegar lá na frente mais forte, eu estou sendo certo? Total, completamente. Então, só para você ter uma ideia, assim, a Buscar ID, a gente virou a empresa completamente, 100% para inteligência artificial em julho desse ano. Julho. O que é virar a empresa? Ter o SaaS, criar essa unidade de negócio que cria soluções de IA e etc. Nos últimos 3 meses, a gente faturou 70% do faturamento da empresa inteira. Então, isso de fato mostra o nível de eficiência que eu tenho. E com o mesmo time que eu tenho hoje, eu consigo quintuplicar o meu faturamento. Eu não preciso contratar gente. E assim, quando você instala uma IA, uma ferramenta de IA, você vai educando ela ali e ela vai criando ali uma sequência de conhecimento para poder resolver todos os problemas dentro da sua empresa, no caso. Você tem duas formas. Você tem uma forma onde você faz o treinamento. Certo. Treinou ali, ok, show de bola, etc. E aquela base de conhecimento ela vai ser atualizada por você ou pela empresa de X em X tempo. Ok. E tem uma outra forma, que é você manter esse formato e a própria inteligência artificial ir aprendendo. Então, exemplo, eu posso instruir a inteligência artificial que se sair desse contexto, ela responde, eu não tenho essa informação. Automaticamente, isso já vai vir para um sinal de alerta, vamos dizer assim, aonde mostra pra gente que eu tenho que alimentá-la sobre aquele assunto. Ou ela vai aprendendo, ela vai mostrando, ela vai conversando, iterando e automaticamente vai alimentando essa base de dados. Legal. 5. Nós estamos na 4 ou na 5? 4. Então, vamos lá. Não, agora é 5. Agora é 5, perdão. Quais são os principais desafios éticos e legais ao adotar IA no meu negócio? Esse é bem polêmico e é algo que, sendo bem sincero com você, não tem uma resolução final. Tudo muito novo, né? E as empresas estão completamente perdidas, justamente porque não tem algo já definido, pré-definido, algo do tipo. Mas, sei lá, se você trabalha com dados confidenciais, dados financeiros ou telefone, endereço, etc., e você vai subir uma base numa inteligência artificial como o ChatGPT, faz o que nós chamamos de anonimizar. Então você precisa anonimizar esses dados, que é tirar todas as informações sensíveis
e deixar só o que de fato vai ser em cima desse cenário. Então esse é um modo mais simplório, vamos dizer assim, de trabalhar. A nível de questões éticas, né, a gente tem conversado muito sobre eu gravo uma reunião ou eu não gravo uma reunião? Eu gravo uma reunião e falo para essa pessoa que eu estou gravando essa reunião ou eu não falo? Claro que você tem que falar. Ah, mas se eu falar, a pessoa vai virar um robô, porque ela está sendo gravada. Então todos esses elementos são pontos em que a gente vai começar a aprender agora, já começou a aprender, para trabalhar da melhor forma possível. Então, se eu quiser gravar essa reunião aqui, esse bate-papo aqui, poxa, eu posso gravar, show de bola. Tem o seu consentimento? Tem meu consentimento, maravilha. Não tem o seu consentimento? Tudo bem. Aí é uma questão ética e até de respeito mesmo, falar, cara, eu não vou gravar, eu vou gravar escondido que ele não vai nem saber. Certo. Tá, aí vai de cada um. Né? Mas a nível de utilização de inteligência artificial, exemplo, um atendimento. Não é legal a pessoa conversar com a IA e ela não saber que é uma IA. Ah, mas se eu falar que é uma IA, a pessoa vai desconfiar. Mas eu posso fazer uma brincadeirinha, me desafie. A pessoa, opa, peraí, eu vou te desafiar então. Né? Então, sempre você informar que é uma inteligência artificial, pelo menos nesse primeiro momento que a gente está aqui hoje, é interessante. Daqui a pouco, ao meu ver, não vai nem ser necessário. Porque a pessoa, ela já vai falar, olha, tudo bem, aqui é a inteligência artificial do Rodrigo Nascimento. Como é que eu posso te ajudar? A pessoa já vai confiar tanto quanto fosse conversar comigo e confiar em mim. Então, esse ponto ético, né, e no meu livro eu nem tratei. Por quê? Porque, além de ser muito amplo, eu não tenho qualquer conhecimento e, principalmente, é muito novo. Se nem compliance jurídicos nas empresas, eles estão preparados para isso, quem sou eu para poder abordar qualquer coisa? Mas eu diria muito que, pelo menos aqui agora, né, nesse momento que a gente está, é ter o básico, né, como qualquer compliance tem, como qualquer cuidado jurídico existe, e ter noção também, porque às vezes perde a noção. Né? Ano passado, por exemplo, teve um caso em que algumas pessoas da Samsung subiram dados super confidenciais da Samsung no ChatGPT e vazou. E aí deu um problemaço. Com certeza, sem dúvidas nenhuma. A número 6, e essa é interessante. Como a IA pode ajudar na identificação de novas oportunidades de mercado? Isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente está fazendo isso aqui eu estou fazendo isso aqui na empresa. Poxa, parte do meu papel aqui na empresa é pesquisar sobre novas soluções para a gente inovar. E eu chego hoje para o ChatGPT, conectado à internet, e pergunto para ele, cara, baseado em todo o conhecimento e base de internet que você tem, quais são as 7 principais tendências do uso de inteligência artificial nos negócios nos próximos 2 anos? Ela me traz. Poxa, Rodrigo, mas aí você tem muito mais capacidade de interpretação se você lê 30 mil estudos. Sim, mas eu não tenho tempo mais. A minha empresa, o que ela cria hoje, literalmente daqui a 3 meses está morto. Então, o nível de evolução e velocidade que eu tenho que ter é muito alto. Então, eu já tenho uma ideia das tendências que vão acontecer nos próximos 2 anos, que a própria inteligência artificial me trouxe, que se eu demorasse o tempo, lesse basicamente os estudos que ela leu, em segundos eu demoraria algumas semanas ou até meses. Até, inclusive, pegar um determinado insight. E ela me traz. Então, já que ela me traz tudo, eu pego as informações que estão de acordo com o meu objetivo de negócio. E aí eu entender, poxa, vale a pena eu investir nesse SaaS? Ou vale a pena eu investir nessa unidade de negócio? Qual que é o esforço que eu tenho que ter como CEO da empresa em ambos os negócios? Então, isso hoje a própria inteligência artificial tem me ajudado. Não que ela fala, faça isso ou faça aquilo, mas ela vai me trazer cenários para que eu tenha a capacidade de falar, beleza. Então, eu acho que realmente aqui nesse sentido, nesse caminho faz mais sentido para o negócio e para o que a gente tem de objetivo para buscar a ID. Porque, assim, é interessante, eu leio muitas notícias em jornais americanos, fala muito sobre
estratégias de IA que algumas empresas estão fazendo com base em dados dos clientes. Sim. Aí ela consegue inserir um novo produto no cliente, uma oferta diferente no cliente. Criar um novo produto. Criar Você um novo nunca produto. pensou. Que aí ela está vendo que existe ali uma necessidade com cruzamento de dados, assim, e empresas grandes lá alavancando com isso. Você vê assim, várias notícias falando sobre isso, falando sobre o crescimento das empresas com base em dados, mesmo em buscar os dados. 7. Quais são as melhores práticas para integrar IA nos meus processos sem altos custos iniciais? Legal. O que a gente tem feito muito aqui é trabalhando duas frentes. O que a gente chama de automação, utilizando ferramentas como, por exemplo, vou citar algumas, né? N8N, Zapier, Make, etc. E no próprio livro, né, a gente tem um método aqui na empresa que chama método POP. Esse método POP é o que a gente usa para 100% dos projetos, que é identificar o problema que a gente tem, o desafio que você tem, que te exige uma parte operacional muito grande do seu time, o objetivo, que é o segundo elemento, que é o objetivo que você tem o objetivo operacional que você tem com a inteligência artificial, ou seja, eu não tenho como objetivo reduzir, aumentar minha produtividade em 100%. Não, meu objetivo nesse cenário eu quero que a IA faça isso, isso e isso. Aí eu tenho o terceiro elemento, que é o planejamento, que eu vou fazer o mapeamento de processo, o detalhamento desse processo, de como que ele é feito, um passo a passo, etc. E aí eu vou identificar qual que é o tipo de solução que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com assistentes de inteligência artificial, com agentes de inteligência artificial ou inteligência artificial com automação. Ou até mesmo, poxa, esse tipo de problema aqui, já existe uma solução pronta no mercado que eu contrato ali, pago uma mensalidade e ela vai resolver meu problema. E aí a gente tem o último ponto, que é a implementação. Que a implementação beleza, contratamos esse serviço ou contratamos essa IA e é trazer treinamento para o time, qualificação para o time. Não é simplesmente, gente, contratei e usa aí. Não é assim que funciona. Né? Então tem que ter um treinamento, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma gestão muito forte de como que você vai garantir que aquela implementação ela foi bem executada. Legal, nós estamos terminando. Como garantir que as soluções de IA sejam escaláveis à medida que o meu negócio cresce? Esse é um desafio, porque a escala da IA é maior que a escala do crescimento do negócio. Normalmente, a evolução dela. Legal. Então, acompanhar isso é muito difícil. Então, hoje, a Buscar ID mesmo, a gente não tem capacidade de acompanhar a evolução. Sem chance. É impossível. Por mais que eu tivesse uma pessoa dedicada só para isso, ele não consegue acompanhar o nível de evolução. Então, o que você faz? Foca no objetivo da empresa. O objetivo da empresa é criar tal coisa. Show. Então, o que dentro desse contexto está sendo trabalhado e evoluído no mercado? Aí sim, eu pego para mim. Exemplo simples. O objetivo da Buscar ID talvez não seja necessariamente criar um avatar interativo. Já existe solução para isso. Ok, é legal que eu conheça, é legal que eu saiba utilizar. Mas eu não tenho que aprofundar. Eu tenho que aprofundar em como que eu faço inteligência artificial de uma forma otimizada acessar a base de dados sem que eu tenha que necessariamente pagar caro por isso. Legal. Vai muito do objetivo do negócio e o que você quer para ele. E aí é onde está o maior desafio. Mas geralmente infoproduto é muito escalável. Sim. Então vamos pegar esse atrelado agora. Você acha que a IA consegue resolver um problema de um infoproduto escalável de uma forma? Consegue. O Sam Altman também, que é o CEO da OpenAI, eu gosto muito das falas dele porque, apesar de algumas serem polêmicas, são, ao meu ver, realistas. São 3 negócios, são 3 indústrias que vão ser impactadas pela IA da forma mais cruel possível. Primeira delas, medicina. Segunda, educação. Terceira, advocacia, direito. Eu não concordo, tal, cara, desculpa. Mas se você entender qual que é o tipo de raciocínio que a IA tem a nível de capacidade e complexidade de resolver um caso de advocacia, assim, o que é advocacia? São leis existentes, casos que aconteceram reviravoltas, que você usa isso no tribunal. A IA tem muito mais capacidade de ter esse tipo de conhecimento e processamento do que um advogado. Então, não é que a IA vai substituir o médico, não é que a IA vai substituir o advogado.
Mas aquele processo que o advogado tem, que ele leva dias para ler um calhamaço de informação, ela faz isso em segundos e ele vai lá e pergunta para ela. Então a confiabilidade da inteligência artificial é muito alta e está se tornando cada vez mais. E a educação, eu posso trazer um caso que a gente já vai fazer aqui na Buscar, que vai lançar agora em janeiro. A gente está criando, melhor dizendo, um time de marketing todo iaficado, aonde a gente vai gerar pauta. Dessa pauta eu gero o roteiro, desse roteiro vai para o avatar interativo do Rodrigo, que vai ser criado um vídeo para o YouTube automaticamente, sem eu ter gravado nada. Vai ficar legal? Não sei. A gente vai testar. E tudo isso de forma autônoma. Vai ter no máximo a minha aprovação ou não. Eu aprovei, automaticamente vai para o YouTube. E sem interação humana, a não ser essa minha aprovação. Blog, a mesma coisa. Então tem um caso muito legal que eu já coloquei esse desafio para 2025 para o time. É possível já tem casos provados, enfim. Estamos aqui. Beleza. Na teoria, se a gente tiver um social media, ele vai captar as informações, vai fazer um áudio aqui, um áudio ali, beleza, show de bola. Já é possível criar agentes de inteligência artificial para assistir a gente, e assistindo a gente ele fala, isso é legal, vou postar. Ele já corta e já posta automaticamente com legenda, com tudo. Automaticamente. Sem qualquer interação humana. Então, é realidade, não é mais ficção, algo do tipo. E com um custo muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Tô ficando aqui meio estático. 9. Quais métricas são mais importantes para avaliar o sucesso de uma implementação de IA? Se a gente for pensar em produtividade... Pensando em ROI, né, no caso. Se a gente for pensar em produtividade, que naturalmente vai impactar em ROI, quanto que eu produzia antes, quanto que eu tenho de produção agora para cada processo. Então, a gente tem um caso de sucesso bem legal que de 3 processos que a gente ajudou a ficar, melhor dizendo, um deles teve uma redução de 57%, que foi na criação de planejamentos estratégicos. Tinha 3, 4 pessoas que faziam, agora uma IA faz e elas validam. 57% de redução. De campanhas de comunicação e tal, 97% de redução. Quem cria as campanhas hoje é a inteligência artificial. Quem valida e refina é o diretor. E o outro, calendário editorial, 90% de redução também do tempo dedicado. Então esse é o primeiro passo. O quanto que eu estou ganhando mais com essa produtividade? Que aí vem performance. Ou seja, eu sei que meu time hoje performa X e eles podem performar muito melhor. Muito melhor. E eu sei que eu consigo quintuplicar o meu faturamento com o mesmo time. Isso é performance. E aí, o quanto eu estou inovando? Ou seja, quanto eu trouxe de inovação, seja em processo, seja em IA, seja, enfim, quanto que eu trouxe nos últimos 30 dias que impactou diretamente na minha produtividade e na minha performance. Então, meio que essa tríade, assim, quanto que eu melhorei de produtividade, quanto que eu melhorei de performance e o quanto que eu estou sendo capaz de inovar em cima disso. Então, o retorno sobre o investimento vai ser muito em cima desse cenário. Então, hoje, se eu consigo quintuplicar com o mesmo time, eu consigo naturalmente aumentar o salário do meu time, que vai deixá-los mais incentivados, motivados, etc. E ainda consigo trazer gente para trazer mais inovação mais rápido. Já leu um livro que chama Principles? Sim, Princípios. Vou indicar aqui para você, porque é esse mesmo. Ray Dalio, Faz muito sentido. Ele é muito bom. E a última pergunta, como começar a aprender sobre IA para entender melhor as possibilidades e limitações para o meu negócio? Cara, legal. Aí vem um ponto importante. O mundo da IA ele é muito amplo e isso deixa a gente muito confuso. Porque a hora que você começa a usar um chat GPT, você já se sente o super-homem e fala, cara, não vou precisar nem trabalhar mais. Ao mesmo tempo, o nível de evolução que existe é muito alto e muito grande, então a gente não consegue acompanhar, sem chance. Nenhum ser humano consegue acompanhar o nível de evolução. Agora, foca no seu negócio, foca no seu objetivo. Se o seu objetivo, você tem uma microempresa, se o seu objetivo é só ganhar mais, tá errado.
usa uma IA para te ajudar a direcionar melhor o seu negócio. Então, qual que é o objetivo de 2025 da Buscar ID, por exemplo? O objetivo do próximo ano é a gente tracionar a empresa. Esse ano foi gerar receita e gerar caixa. Então, as duas coisas a gente conseguiu fazer. No próximo ano é tracionar. Por que eu quero tracionar? Porque desse ano para o ano que vem, nosso planejamento é faturar 10 vezes mais. É muita coisa. Do ano que vem para o outro ano, aí já são 3 vezes. Que aí já são alguns milhões e você colocar 3 vezes a mais é muita coisa. Agora, se o meu objetivo é tracionar, eu não posso sair desse objetivo. Consequentemente, eu vou trabalhar exatamente em cima desse cenário, todo o âmbito de inteligência artificial. Se o meu objetivo é tracionar, o que eu tenho que fazer? Eu não posso trazer um time de marketing agora, então eu uso IA. Mas quer dizer que eu não vou ter time de marketing? Não. Mas o meu time de marketing vai atuar completamente diferente do que times de marketing atuam atualmente. Então, esse pensamento estratégico da inteligência com inteligência artificial é o que vai fazer o diferencial nos próximos anos no uso dela. O grande desafio que nós temos como sociedade, ao meu ver, aí é um ponto meu, é porque a gente não raciocina, a gente é muito braçal, a gente é muito operacional, a gente não é nada, a gente é pouco estratégico. Sim. A cultura mesmo, né? E o uso de IA exige muito o nosso intelecto. Então, a principal habilidade que o ser humano tem que ter com o uso de IA é saber perguntar, que é criar muito bem aquele prompt, aquela instrução para a inteligência artificial. Pra poder fazer. E a 11ª pergunta, não vai ter mais não, é eu mesmo que vou perguntar, tá? Senão não vai ter graça, senão eu não vou trabalhar. Qual dica, para fechar assim, que você dá para o empresário, se você quiser falar na câmera direto lá, para uso de IA daqui para frente, queria que você desse um conselho para todo mundo, senão não vou trabalhar. Contrata o ChatGPT. Acho que essa é a primeira coisa. Né? Mas eu uso o gratuito. Tá, eu sei, mas contrata. Contrata porque ali você vai ter um mundo de possibilidades muito maior. Né? A OpenAI liberou a inteligência artificial dele de vídeo, chamada Sora. Você tem direito a criar 50 vídeos lá. Vai lá e cria vídeo. É criar vídeo de forma literal, assim. Só com chat. Primeiro passo é esse. Segundo passo, usar. Porque eu conheço muita gente que contratou e não usa, por incrível que pareça. E aí, com isso, mais uma vez, testa o limite da IA. O que é testar o limite da IA? Pensa numa coisa e você fala, não, ela não vai conseguir fazer. Pede. Ela só não vai andar por você. Mas pede ela, puxa, eu quero subir um arquivo X da minha planilha tal e pedir ela para analisar. Faz isso. Então, testa o limite da IA. Sempre testar mesmo. Sempre testar. Você gostou do assunto? Gostou do papo? Adorei. Vou falar um pouco do seu livro aqui para fechar. IA, fixe ou morra? Exato. Aqui, ó, para todo mundo. Fala um pouco aqui, como é que te inspirou você fazer esse livro? Por quê? Cara, assim, primeiro ponto, assim, eu tive 1 mês e meio para criar esse livro, para escrever esse livro. Mas você escreveu, não foi o ChatGPT não, né? Pelo amor de Deus. 15% foi IA e o restante fui eu. É mesmo? É. Eu brinquei, mas... E eu pedi à editora para avaliar, poxa, analisa, vê se tem alguma diferença, se você consegue detectar. Eu não consegui detectar nenhuma diferença, porque eu treinei a IA para escrever como eu escrevo. E aí eu criei o livro justamente porque eu estava vendo que as pessoas estavam usando a inteligência artificial de uma forma ou equivocada ou completamente errada mesmo. E aí foi onde eu decidi criar, escrever o livro, pegar tudo que eu sei, as técnicas que a gente tem aqui na empresa, os métodos que a gente utiliza e colocar aqui dentro desse livro de uma forma simples. É um livro para leigos, até também pessoas que são mais avançadas. Então tem pessoas hoje que estão lendo, que são avançadas e falam, cara, essa dica que você me deu aqui... Teve um cara que, né, o Kenneth, inclusive, um abração para ele se ele assistir, ele escreveu um livro de agente de inteligência artificial. O cara lançou no MIT, só para você ter uma ideia. Ele leu meu livro e falou, cara, eu peguei coisas aqui que eu não conhecia. E é isso. Porque esse que é o ponto. Eu não conheço de tudo. Tem mais um livro também aí, esse livro. Ah, sim. Esse aqui também, você quer falar um pouco sobre ele? Marketing, a Era dos Dados. Esse foi meu primeiro livro. Esse foi meu primeiro livro, lançado em 2019. E foi o primeiro livro no Brasil, inclusive, para tratar do tema, né, marketing por dados, que foi algo que a gente criou aqui na empresa, enfim, tem método também de como trabalhar com dados, também de forma muito simples, de forma leiga,
sem qualquer programação, estatística, aquela coisa toda, foi justamente esse o ponto que eu queria trazer com o marketing na era dos dados. Vamos voltar, né? Esse aqui foi o primeiro, então, o storytelling, contando um pouco, e depois você entrou com esse aqui. Tá na Amazon eles? Os dois estão na Amazon. Você põe o link para nós lá, você coloca lá para gente, por gentileza, muito obrigado. E é isso, né? É isso. Agradecer, obrigado. Obrigado, viu? Agradecer também o ChatGPT que me ajudou no funcionário de hoje, viu, gente? E outra coisa, segue a gente lá, aciona o sininho aí, e um abraço, muito obrigado, valeu. Valeu, gente, tchau, tchau. Valeu.